Fala pessoal, beleza? Eu sou o Fábio, sejam muito bem-vindos ao canal de Resenhas dos Perdidos no Tempo, onde a gente bate papo e troca ideias sobre quadrinhos RPG e assuntos relacionados. Então se liga aí que a resenha de hoje já vai começar e vai ser sobre RPG. Hoje a gente vai continuar aqui a nossa exploração do cenário de The Expanse RPG. Quem tá ligado no movimento e já segue a gente aqui no YouTube sabe que a gente está fazendo essa série de vídeos sobre o The Expanse, né, falando sobre o cenário, sobre sistema, regras, enfim, uma série de coisas. E a gente já está na reta final aqui do nosso The Expanse, né, faltam poucos capítulos para a gente encerrar o livro. Mais um livro que a gente, né, faz um apanhado geral de todos os capítulos e tudo mais. Então eu vou deixar aqui no card a nossa playlist exclusiva do The Expanse. Se você que de repente está chegando agora quiser acompanhar desde o início, ou você quiser rever alguma coisa, perdeu algum vídeo, tá aí. Refresque a sua memória antes da gente seguir viagem, beleza? A gente está começando hoje aqui um capítulo novo, o capítulo 13, que trata das ameaças. A gente está aqui já na parte final do livro, como eu falei, então são capítulos mais voltados para o mestre, para o narrador, né, para fazer alguns ajustes. Acabamos de fazer uma série de vídeos aí sobre a arte de mestrar, que é um capítulo anterior a esse. Então agora chegou o momento do livro nos mostrar, assim, mais ou menos como é que a gente pode fazer para a gente entender um pouquinho melhor a questão das ameaças e adequá-las ao sistema, ao cenário do The Expanse, beleza? Então assim, é um capítulo bem direto, não tem muita firula não, ele vai muito direto ao ponto, ele é bem didático, mas só pra gente dar aquela famosa passada geral, né? Como é que ele vai dividir essa questão das ameaças? Ele vai dividir aqui em tipos de perigo, tá? Então, olha, ele vai começar aqui falando um pouquinho dos perigos e tal, e quais são os perigos comuns. Perigos comuns aqui entenda como algo ordinário, né, ou mais comum de ser encontrado pelos jogadores, né, que não é nada extravagante, vamos colocar dessa maneira, tá? Situações que poderiam ser consideradas corriqueiras, né, no cenário de The Expanse, tá? Então vamos lá. Ele começa aqui falando da aceleração. A aceleração, claro, vai envolver aí a questão da gravidade, né? A gente comentou um pouquinho disso ao longo desses vídeos todos, né? Ela pode causar danos físicos aos seus personagens, né? Então, no universo aqui do The Expanse tem até uma coisa que eles chamam de suco, que os personagens recebem, né? São injetados nos personagens quando eles vão passar para gravidades muito absurdas, né? Por conta da aceleração, sofrer impactos de gravidades absurdas por conta de acelerações mais absurdas ainda, eles recebem esse suco para tentar minimizar esses efeitos, mas a gente sabe que nem sempre isso é possível, né? Então ele vai discorrer um pouquinho sobre isso aqui, falando quando você vai usar os efeitos da aceleração como um teste de desafio, conforme a gente viu lá no primeiro capítulo, né, falando dos testes, né, como isso pode acontecer também durante um combate espacial, que a gente já falou disso aqui, né, um capítulo em um vídeo específico sobre combate de naves espaciais. Então, nessas situações, a aceleração e, consequentemente, a gravidade maior a que seus personagens estão submetidos pode ser um fator que desencadeie dano ou perigo para eles, tá? Em seguida, ele vai falar aqui um pouquinho de exposição. Exposição aqui, entenda, a frio e calor intenso, né? Condições climáticas ou condições de temperatura desfavoráveis, tá? Aqui, basicamente, ele vai discorrer aqui um pouquinho sobre qual é a característica que você vai testar e tal, mas assim, basicamente, para a gente ter aquela ideia geral, vai ser uma questão de tempo e intensidade. Né? Quanto mais tempo você é submetido a um calor intenso ou a um frio intenso, você vai fazendo testes e esses testes vão ficando mais difíceis. Se você estiver numa temperatura X, que aí é a questão da intensidade, né? Você começa com um teste padrão, se você já estiver numa intensidade de calor ou frio muito maior, você já começa com penalidade, então esse tipo de coisa. Então sempre que a gente tem que ter em mente com a questão da exposição a frio e calor, é quanto tempo você está exposto e qual é a intensidade desse frio e desse calor, beleza? Mas como vocês podem ver, olha, as partes explicativas elas são pequenas, é um parágrafo, então é só para te dizer mais ou menos qual é que é o teste, então por isso que eu estou fazendo só esse rasante aqui. Em seguida a gente vai ter a questão da gravidade, que é um pouquinho mais complicada, tá? Mas assim, a gravidade, porque como a gente falou também aqui ao longo desses vídeos todos, seus personagens podem ser basicamente de 3 origens, né? Terra, Marte ou do Cinturão. Só que dependendo de onde ele seja, ele cresceu submetido a um tipo de gravidade diferente. Então quando ele muda de gravidade, quando ele sai da Terra e vai para o Cinturão, quando ele sai de Marte e vem para a Terra, sei lá, tem alguns efeitos psicológicos e físicos que a gente comentou também aqui ao longo dos vídeos, e aqui ele vai retomar essa ideia, só que dando mais detalhes. Então, por exemplo, você vai fazer testes de constituição, dependendo do tempo também que você passe submetido a uma gravidade maior do que a sua gravidade nativa, por exemplo, você pode ficar cansado mais rápido, esse tipo de coisa. Ele vai até retomar aqui alguns conceitos que a gente falou lá no primeiro vídeo, que eu vou até mostrar aqui para vocês, só para a gente relembrar. Olha, a questão das condições. Ó. Aqui, no capítulo 1, a gente tem uma lista de condições nas quais algumas, né, vão se adequar a essa situação aqui que eu estou descrevendo. Então, por exemplo, se você estiver submetido a uma gravidade muito maior do que a sua gravidade nativa, ou a gravidade que você está acostumado, você pode ficar, olha só, detido, você pode ficar,
inativo, enfim, diferentes condições que vão depender de qual é a sua gravidade nativa e a qual gravidade você está submetido, beleza? Claro, você vai fazendo testes aí para tentar minimizar esses efeitos, beleza? Seguindo adiante, a gente vai ter doenças, toxinas e radiação. Vai descrever aqui um pouquinho o que é cada uma dessas condições, mas a gente vai cair, basicamente, naquela mesma situação da exposição ao frio e calor intenso. Vai depender de quanto tempo, por exemplo, no caso, você está submetido à radiação, ou há quanto tempo você foi infectado com uma doença, por exemplo, e qual é a intensidade dessa radiação, dessa doença, enfim, dessa toxina. Então, é basicamente o mesmo raciocínio com a exposição de calor e frio, né? Só que você vai trocar aí o tempo de exposição à radiação, a intensidade da radiação, esse tipo de coisa, né? Mas a ideia geral é a mesma, beleza? Em seguida, a gente vai ter a questão do impacto. Olha só. Impacto aqui, a gente até, quem acompanha a série, né, da Amazon Prime, do The Expanse, já viu isso algumas vezes lá. Se você manobrar uma espaçonave, né, e as pessoas não estiverem devidamente presas, né, nas suas cadeiras e tal, com cinto de segurança ou alguma coisa assim, o impacto que elas vão ficar lá dançando dentro, mesmo com gravidade baixa, pode causar danos e danos severos. Então, isso aqui também é considerado uma ameaça, né, um perigo comum ao qual os personagens estão submetidos aí diariamente no universo de The Expanse, beleza? Em seguida, a gente vai ter inanição e desidratação, que é, trocando em miúdos aqui, fome e sede. Quanto tempo você aguenta sem água, quanto tempo você aguenta sem comida. Você vai fazendo testes também à medida que esse tempo vai aumentando e vai podendo ser submetido a alguma daquelas condições também que eu falei ainda há pouco, lá do primeiro capítulo. Então ali a gente vai retomando, né, cada um desses conceitos. Em seguida, ele vai falar aqui de asfixia, ausência de ar, né? Você não consegue respirar direito, seja por qual motivo. Seja, se você está com traje, o seu suprimento de oxigênio está acabando, enfim, diferentes possibilidades para você ser asfixiado. E basicamente também é a mesma coisa. Quanto tempo você aguenta sem respirar? Qual é a média, qual é o teste que você vai fazer para ir aguentando? E quanto mais tempo for passando, mais difícil vai ficando o teste, beleza? Para finalizar essa parte aqui de perigos comuns, ameaças comuns, a gente vai ter o vácuo. Né? O vácuo que, como o próprio livro diz aqui, ele é quase que automaticamente mortal para o seu personagem. Né? Se você está sem uma roupa de proteção e é submetido aos rigores do espaço, né? A temperatura do espaço, a radiação e tal, não sei o que, muito provavelmente com 99,9% de chance você vai morrer. Mas, como a gente está tratando aqui de um RPG, então tem aquela chance mínimazinha lá do seu personagem escapar se tiver um resgate muito imediato e tal. E qual é o procedimento para isso? Então, esse parágrafozinho ele vai discorrer um pouquinho sobre esses detalhes. Mas não recomendo testar esta regra, né? O melhor é evitar o frio do espaço sem a devida proteção. Em seguida, a gente vai ter uma outra seção aqui, olha, falando da protomolécula, tá? Que é um perigo específico, né, que os personagens podem encontrar. O livro até recomenda aqui que você tenha muito cuidado, tenha certeza se você quer usar mesmo a protomolécula ou não, porque a história pode descambar assim para um lado completamente diferente, né? Mas como tem aqueles bravos aventureiros que certamente vão querer explorar o lado da protomolécula, tem algumas regrinhas aqui. E aqui a gente vai ter basicamente o seguinte: apesar da gente ter uma seção aqui de origens, a real natureza da protomolécula não é explicada aqui, tá? Eu comentei em algum vídeo anterior aqui dessa série que, salvo engano, mesmo nos livros oficiais, né, na série de livros do The Expanse, a real natureza da protomolécula nunca foi revelada. Então é uma brecha aí para você explorar com o seu grupo e tal. Mas aqui ele meio que vai só retomar a questão da história da protomolécula e do contato que a protomolécula teve com a humanidade, que a gente já abordou também em vídeos anteriores aqui da série, tá? Mas aqui, olha, ele vai ter os efeitos da protomolécula, ou seja, um personagem, uma pessoa que seja infectada pela protomolécula, quais são esses estágios de infecção, o que vai acontecendo com ela. Então aqui ele vai discorrendo um pouquinho mais sobre isso, com mais detalhes, olha, os sintomas de infecção da protomolécula aqui embaixo. Então ele vai falar um pouquinho sobre isso, porque, claro, se você quiser confrontar ou utilizar a protomolécula nos seus jogos, com certeza isso é uma possibilidade real, até porque ela é facilmente transmitida, né? Então, enfim, fica aí a seu critério se você vai querer enfrentar a protomolécula ou não. Em seguida, a gente vai ter uma seção longa aqui, que são dos adversários. Aqui, como é que funciona? São os inimigos, os antagonistas que os seus personagens vão encontrar, mas aqui nessa seção ele te mostra como criar, né? Você pode utilizar as mesmas regras de criação de personagem para montar os adversários, ou você pode tomar algumas liberdades, né? E o livro discute um pouquinho como é que isso funciona aqui. Você pode, de repente, abandonar alguns pré-requisitos para ter determinadas características. Se você está montando o vilão, o antagonista ali, você pode ter algumas liberdades nessa montagem de personagem, não precisa seguir todas as regras à risca, mas claro,
tem umas manhas, tem uns macetes para fazer isso, e é isso justamente que é discutido aqui, tá? A gente vai ter também aqui, olha, uma tabela para servir de guia de ameaça do adversário. Então, o nível de ameaça do adversário é X, ele então seria basicamente para personagens de que níveis? Então, só para a gente ter uma ideia aqui, né? O primeiro nível de ameaça seria a ameaça menor, para personagens de nível 1 a 4, né? Moderada, de níveis 5 a 8, e assim por diante, até a lendária para níveis 18 e 20, que é o máximo que o livro informa aqui, né? Você pode progredir o seu personagem até o nível 20. Em seguida, mas não são só os personagens que podem ser melhorados, né? Os adversários também. Especialmente se você é daquele tipo de mestre que gosta de usar um adversário recorrente, um inimigo recorrente, pra galera, aqueles inimigos que o pessoal ama odiar, né? Então é isso. Aqui ele vai discutir algumas regras, olha, pra você ir aumentando a categoria de ameaça do seu inimigo, né? Então se você torná-lo um adversário de elite, um adversário heróico, um adversário épico, enfim, você vai somando habilidades ali, né, vai aumentando pontos de destino. Ele traz umas regrinhas aqui simples para você ir fazendo a potencialização desse inimigo, desse adversário, beleza? Vai falar aqui um pouquinho também de adversários sociais, porque nem tudo se resolve no tiro, porrada e bomba, especialmente no cenário do The Expanse. Só que aqui ele meio que vai remeter a regras que a gente já comentou lá no capítulo 5, salvo engano, que é do Jogando, que ele vai falar dos tipos de encontro. A gente falou bastante de encontros sociais, então ele meio que vai remeter o leitor para lá e só fazer alguns ajustes aqui para dar uma ideia geral de como é que a coisa funciona. Em seguida, para a gente ir finalizando, a gente vai ter aqui, olha, exemplos de vários tipos de adversários, tá? Aqui uma regrinha básica, se você quiser fazer aqueles personagens, aqueles inimigos, melhor dizendo, só pra atrapalhar aquela galera que vem de horda, assim, que leva um tiro, morreu, né? Foi acertado, caiu, morreu, pronto. Tem uma regrinha aqui também para você fazer esses inimigos mais simples, só para atrasar o grupo principal até que eles cheguem na verdadeira ameaça. E em seguida a gente vai ter essa lista grande, né, de exemplos de adversários para você tomar como base, modificar, melhorar, enfim. Então aqui a gente vai ter basicamente sempre o mesmo padrão aqui. O tipo do adversário, né, as características principais aqui, tipos de façanha que ele gosta de usar e tal, não sei o que, todo o equipamento e tudo mais. E aqui, olha, deixa eu tentar aproximar o nível da ameaça, tá? Então, por exemplo, esse aqui, moderado. Então, todo tipo de inimigo ele vai seguir esse padrão aqui de apresentação e aqui no finalzinho ele vai ter o nível de ameaça deste exemplo, tá? E aí você pode usar aquelas regras para ir potencializando, tornando eles ameaças piores, tá? Então, só para ter uma ideia, eu mostrei aqui o caçador de recompensas, a gente tem capanga, chefe de gangue, detetive de polícia, drone de combate, porque nem todos os inimigos são humanos, né? Piloto, rufião, pirata, tem uma série de inimigos aqui para você escolher e alterar, tá? Sabotador, soldado, enfim. E a gente vai finalizar aqui com os tipos de perigo incomuns. Tá? A gente falou dos comuns, dos ordinários, então a gente vai ter aqui os adversários, olha, incomuns. Eu sei que eu estou apontando aqui, mas você já está olhando para cá, né? Sei disso. Porque justamente os inimigos incomuns vão ser aqueles afetados pela protomolécula. Então aqui a gente vai ter exemplos também desse tipo de ameaça. A gente vai ter aqui o zumbi de vômito, que apesar do nome... Quer dizer, o nome é apropriado. É a pessoa que já foi infectada pela protomolécula e já não tem mais consciência, né? O corpo dela já está sendo controlado pela protomolécula. Então ele é o chamado zumbi de vômito, porque ele vomita o líquido, né? Que também salvo engano, bastante contagioso. E a gente vai ter o híbrido do projeto Caliban, que é justamente esta criatura aqui. Que, na minha humilde sugestão, se você encontrar, corra, né? Porque é muito provável que esse seja o último inimigo que você encontre, né? Enfim. Bom, pessoal, vou ficando por aqui. Isso é o que a gente tinha para comentar sobre os adversários, sobre as ameaças, né, do cenário do The Expanse RPG. Espero que vocês tenham curtido. Se você assistiu o vídeo até aqui, muito obrigado. Deixa aí seu like, seu dislike, seu comentário, tá? É muito importante pra gente ir trocando essa ideia. Não deixe de conferir as sugestões de vídeo que vão aparecer aqui no finalzinho. E a gente se encontra na próxima resenha.